Graça e paz para todos, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos mais informatizados, estão aí com seus tablets, né? Eu vou manter aqui com a revista mesmo. Quantos estão alegres, diga glória a Deus. Traga um forte abraço da nossa igreja, ao BPC ali, do bairro do Juca Rosa. E a paz do Senhor para todos os irmãos. Embora nós estamos na mesma cidade, porém estamos ali no bairro do Juca Rosa, sentimos muito falta, né? Aqui também, de cada irmão. E eu sei que Deus é aquele que tem assim de maneira maravilhosa cuidado de cada um de nós. Nós estamos hoje no 5º dia, e nós estamos aqui com um tema além da superfície. O tema central é profundidade, mas hoje a lição número 5 nos convida a ir bem além da superfície. Às vezes a gente gosta de ficar no lugar mais cômodo, né? No lugar que às vezes nos traz conforto. Mas o Evangelho nunca foi sobre aonde nós devemos sentir mais confortável. Sempre nos convida a ir mais além e depositar tudo aquilo que nós temos como ponto de referência ou sólido em Cristo. Uma vez que depositamos a nossa fé, o nosso coração, a nossa vida, tudo quanto nós temos e acreditamos que somos nossos, devemos entregar a Ele. O texto em base está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 40, que diz assim. Se quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia, e nós vamos estar falando aquilo que propõe o Espírito Santo a nós. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado da margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na polpa, dormindo sob uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Esta é a pergunta. Na nossa introdução, para entrarmos dentro desse texto muito profundo, a verdadeira impressão da nossa vida está no relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. E tudo o que é significativo se revela quando mergulhamos além da superfície. E quando mergulhamos nas profundezas do mar, e que encontramos na sua verdadeira beleza, também é na profundidade de um relacionamento com o Espírito Santo que começamos a entender o propósito da vida e as razões por trás das lutas e dos questionamentos e atitudes. O autor aqui dentro dessa introdução, ele nos arremete é que as verdadeiras belezas não estão só nas superficiais. As verdadeiras estão em lugares que muitas vezes a gente, vamos aprender aqui dentro,
que não está naquilo que a ótica humana ela pode nos trazer. Mas só quando nós submetemos ao senhorio de Cristo, ao seu Espírito Santo, e saímos de uma zona de conforto e entramos, totalmente no campo, ou na visão, ou no oceano do Espírito, assim melhor dizendo, já que o texto fala de profundidade, e também está falando do mar, é que lá nós vamos ver revelações tremendas, mas precisamos abrir mão daquilo que a gente entendemos que é confortável. Se como sermos quem mergulha no mar, sabe muito bem qual é o privilégio de quem mergulha, mas também o perigo de quem mergulha. E há perigos. Por mais que a palavra está dizendo que mergulhando é que vamos encontrar belezas aqui, que estão contidos só naquilo que Deus tem reservado para nós, que entregarmos tudo a Ele, tudo mesmo, e mergulhamos sem nenhum tipo de reserva, confiando plenamente no Senhor, assim como foi a lição, de ontem, que falou tremendamente. Então existem coisas que nós devemos entender, que nós só vamos conhecer se abrirmos mão. É claro que se entregarmos a Deus, e aqui tem uma lógica espiritual, eu podia entrar dentro dessa vertente, mas não vou entrar, estou aprendendo muita coisa com o pastor Santana. Ele passou 4 dias ministrando lá, e foi coisa maravilhosa, vou levar para o resto da minha vida. Fui presenteado aí pelo pastor Maxwell, de ter esse homem lá 4 dias, e a verdade é essa, é que a própria palavra diz, se não perder, ou deixar morrer alguma coisa em nós não vamos obter aquelas que já estão reservadas para nós. Precisamos perder a nossa vida, e essa nossa vida que ele fala, não é essa vida aqui morrendo, mas é abrindo mão desse viver humano, desses prazeres do mundo, que o mundo tenta nos lubridiar, tentando prender a nossa imagem, embora eu vejo que muito parte desse tempo a igreja tem se aprofundado nesse campo, de se deixar olhar para as campinas de Sodoma, ainda que há alguma coisa lá para se ver, mas nós entendemos que aquilo que está lá no oculto, aquilo que Deus está falando, venha para o mais profundo, é que você vai encontrar coisas que aos olhos de quem anda no Espírito são coisas inefáveis. Paulo falou isso, coisas tremendas. Então no ponto 1 vai dizer assim, não há outro caminho, a revelação está na profundidade. Como assim? Quando enfrentamos enfermidades ou nos exames mais detalhados e profundos, em que encontramos as respostas. No sono profundo, o nosso corpo libera o que precisa para a restauração. No casamento, é a profundidade do relacionamento. Realmente conhecemos outro e compreendemos o amor em sua plenitude. 3 pontos aqui muito fundamentais: relacionamento de um cônjuge com o outro, questão de uma notícia médica que muitas vezes nos leva, a fazer uma reflexão de como vamos proceder a nossa vida de agora em diante, quando recebemos esta notícia, ou na questão de um sono, aonde muitas vezes nós nos entregamos e o corpo também acha suas reposições para restaurar suas energias que foram gastas durante um dia. Em Marcos 4:35, verso 40, até o verso 40, Jesus no meio de uma tempestade, e ele estava no barco, na popa, dormindo, como lembro, enquanto a tempestade agitava os discípulos curiosos, e que a tempestade
por mais feroz que fosse, não alterava a natureza de Jesus. Se esses 3 pontos chegam muito aqui a nós, e juntando com que isso o escritor está dizendo aqui, nós precisamos entender uma coisa: é que pelo fato de estar o vento soprando contrário, e por mais que os discípulos estavam atônitos, muito atônitos, porque eles conheciam muito bem o que é um mar bravio, o que é uma tempestade no mar, e eles ficaram de um lado para outro, mas Jesus não mudou por causa daquela situação, continuou dormindo. E isso nós aprendemos uma coisa, que o que está acontecendo no nosso meio, a notícia, por mais terrível que seja, a palavra que você recebe, por mais terrível que seja, e a reflexão que devemos ter com Jesus continuar dormindo, é que nos mostra que as situações que estão circulando ao nosso redor, ela não pode interferir no nosso emocional, na nossa vida espiritual, no nosso andar com Deus, na nossa confiança pela palavra de Jesus. A gente vê muita gente ficar muito atribulado de espírito, de um lado para o outro, perdidos muitas vezes mais do que quem não conhece a Deus. Se acende de um desespero que parece que as pessoas que olham para ele, e muitas vezes, mas ele não é crente, não diz que é cristão, não está falando que vive a palavra. E eu não estou falando de homens feitos de ferro, não, mas eu estou falando de ter confiança, convicção, certeza de mesmo que tudo isso nos sobrevém, a nossa fé está alicerçada e não vai mudar em nada. Nós temos que aprender dentro dessa reflexão que o fato de Jesus estar dormindo, não é que Jesus não estava ligando para o que está acontecendo. O problema é que o que está acontecendo para o lado de fora não interfere naquilo que Cristo crê, naquilo que ele vive como posição de fé e de confiança. Os discípulos estavam atônitos e profundos, porque ainda não havia neles essa confiança. Por isso que o texto ele vai terminar dizendo a seguinte frase para eles: ainda não tendes fé? É por isso que é preciso mergulharmos, irmãos. Mergulharmos não para ficar atônitos ou perplexos e que não traz em nós nenhuma maturidade espiritual. Se envolva no Espírito, se envolva na glória de Deus, mas sai cheio, sai maduro, sai entendido. Não fica só no emocionalismo, não fica só na questão, do namorico, aonde só tem a paixão desenfreada, mas tenha um relacionamento íntimo e profundo, ao ponto de entender que isso é a característica de quem vive com Deus. Há louvores que a gente às vezes vê pessoas cantando, mas ele não sabe nem a profundidade daquilo que está se cantando. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. Será que sabe mesmo? Que é isso? Porque quando a gente pisar no santo do santo, pastor de Santana, olha lá, não vai nem querer voltar. Porque é tão bom estar com Deus, estar envolvido na glória de Deus, que nada que está aqui fora não me importa mais. Não me importa mais. Quem acordou foram os discípulos, e não a tempestade que acordou Jesus.
E nos ensina que a tempestade da vida é que nos aproxima de Cristo. Não porque Ele muda ou reage a elas, mas porque nós percebemos nesses momentos a dificuldade, a nossa dependência de Jesus. Jesus, em sua essência, nos ensina a buscar um relacionamento profundo com Ele, e Ele não desperta por conta das nossas lutas. Ele não muda a sua posição ou o seu estado por causa das nossas limitações ou problemas. Ele é imutável, infinitamente poderoso para transformar a nossa realidade. Aonde o salmista diz no Salmo 101: de onde nos virá o socorro? Aí ele diz: o nosso socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Só dele. Por isso ele fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo fará. Entrega. O quanto de nós já entregamos? O quanto de nós já abrimos mão? Já falamos como o apóstolo Paulo disse. Alguns dizem que falam que eu sou paulino demais. Não é paulino demais. A questão é o quanto você consegue discernir aquilo que Cristo quer que você entenda do que Ele quer. E esse homem me mostra isso, esse homem me declara isso por tudo, porque ele mostra que para nós vivermos uma vida em Cristo, você já não tem que viver mais você. É Cristo que vive em você. Você já não é mais prisioneiro da depressão, ou da insônia, ou do problema. O problema pode estar em você, no seu corpo físico, mas o teu espírito está forte. O teu espírito está dizendo: você pode ir muito mais além. E o que é enfermidade? Isso é prova que tem gente que nem tem Jesus, irmão. E o cara mudou a situação da vida dele todinha, porque aprendeu a conviver com o que tem. Agora, nós que temos o poder da palavra, às vezes ficamos limitados. Mas não é porque Jesus não faz. Não é porque Jesus não tem capacidade. É porque nós não ainda encontramos Ele da maneira que devemos encontrar. Ou não aprofundamos tão profundo para que tenhamos um relacionamento tão íntimo com Ele, para que saímos de uma vida natural para uma sobrenatural. Muitas vezes buscamos soluções mais fáceis ou superfícies, mas Jesus nos chama para um relacionamento mais profundo, para admirar a beleza genuína e verdadeira. Só que Ele oferece. Naquele barco, os discípulos estavam distantes de Jesus. O mestre está na popa e eles estão na proa. Tem uma grande diferença. Enquanto estão no lugar mais seguro, Jesus estava no lugar mais perigoso do barco, aonde as ondas mais se arremetem, mais se repelem contra o barco. Mas isso prova o quanto nós estamos seguros em Deus. Lembra de quando Paulo está indo para Malta? E a palavra de Deus vai dizer que vem uma tempestade sobre aquele barco, mas o anjo do Senhor já tinha, por precaução, aparecido a Paulo e dito: olha, não temas, porque ninguém que está aqui vai morrer. Ficais tranquilo. E diz que vem a tempestade, todos se salvam. E diz que quando eles chegam à margem da praia,
Diz que eles acendem uma fogueira e diz que Paulo coloca a mão, acho que talvez para pegar uma brasa ou uma coisa, e diz que a serpente vai na mão dele, e alguém disse: esse homem parece que é homicida. Mal escapou da morte, e parece que novamente a morte o persegue, e Paulo levanta: olha, meu filho, importa ainda que eu seja apresentado, ainda o tempo não é chegado. Quando nós experimentamos de uma profundidade com Deus, querido, as promessas que não são demais, mas são aquelas que Deus reservou para a igreja, que é o cumprimento daquilo que eu faço, daquilo que você também tem que fazer, que é pregar o evangelho, também curar outros, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles, e para que haja salvação na vida daqueles, porque esse é o propósito da igreja. Se aprofundar para alcançar outros. Não esquece que a sua missão é essa. Não esqueça. Você está aqui no intuito de se aprofundar para alcançar outros, para que também chegue também esse nível profundo de intimidade com Deus. Vamos levantados, irmão, não é para que as portas do inferno não prevaleçam contra a porta dessa igreja. Você é a igreja que vai de encontro ao inferno, quebrando porta, quebrando barreira, quebrando o impossível, porque você é a igreja eleita, comprada pelo sangue do Cordeiro. É você que as portas do inferno não vai prevalecer, não vai te resistir, porque você está aprofundado em Cristo. A questão é, qual é o nosso lugar dentro da embarcação da vida? Qual é o seu lugar? Estamos próximos e distantes dele? Muitas vezes estamos em uma embarcação pequena, ou em meio à tempestade, mas essas tempestades têm o propósito de nos conduzir a um relacionamento mais profundo com Cristo. A proposta definitiva está na profundidade. Tudo está na profundidade. Seja nas relações humanas, seja na saúde, seja na jornada espiritual. É a nossa relação humana, nossa saúde ou a nossa jornada espiritual. Ao mergulhar mais profundo, encontramos as respostas e as verdades mais profundas da vida. Não há como fugir dessa realidade. A tempestade da vida nos empurra para um propósito divino e nos leva para um relacionamento mais íntimo com Jesus, porque é na profundidade que tudo realmente acontece. E é verdade. Quando nós damos de cara com aquelas palavras no Evangelho, que quem quer profundidade, quer intimidade com Deus, começa a não deixar essas palavras desapercebidas. Orar por quem nos persegue, amar por quem nos odeia, quer nos ver o mal. Só quem está pronto para fazer isso é que quem teve um relacionamento com Ele. Aí não fica como uns desengrejados por aí, na internet, dizendo coisas que não se deve dizer. Falando, mas daí eu vou ter que abrir mão, vou ter que deixar ninguém vir e fazer isso e aquilo outro comigo. A igreja, ela tem uma bússola, e essa bússola está dizendo que ela tem que andar em conformidade com a palavra de Deus. Presta atenção em uma coisa. Quem era o público que Jesus gostava de sentar e de se reunir para falar da palavra de Deus? Prostituta, ladrão, salteadores. Mas qual é o público que muitas vezes, muitas igrejas hoje quer estar? Só onde tem aqueles que se intitulam cristão.
Os que eram para dar mais testemunho de que tinha intimidade com Deus, fizeram o oposto. Quando a gente tem um relacionamento, tem uma intimidade, você busca praticar aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que praticar. O amor. E olha que o apóstolo Paulo vai dizer que todas três, fé, esperança, fé e amor. Mas de todas, Paulo vai dizer o amor. Porque um dia a fé, ela vai se cessar, a esperança vai se cessar, mas o amor continuará, porque o amor é a base de tudo. A gente vê que passa ali pessoas que muitas vezes a gente não entende. Profundidades que são para nós, profundidade como o texto do bom samaritano, que se arremete a nós como uma atitude de que nós devemos conhecer Cristo, porque é ali que nós aprendemos, porque passa ali o sacerdote, passa o levita, tudo gente que representa autoridades espirituais, mas que tudo negligenciou aquilo que Cristo jamais negligenciaria: estender a mão para quem precisa. Está vendo muito sacerdote, muito escriba, muito levita, né? Tem uns coitados aí que pega no teclado, pega na bateria, acha que é levita. Não é levita não. Ofício de levita é diferente. Você é tocador, você é músico. Mas se você for aprofundar tanto na Bíblia, você vai ver que não tem nada a ver com tocar bateria e teclado. E esses aí passaram lá ao largo, nem estendeu a mão. Qual é o seu lugar? Ah, mas eu só quero ir para a igreja, sentar no banco. Não, qual é o seu lugar nesse barco da vida? Isso não está condicionado ao que você quer fazer, está condicionado é que você não vive mais você, é Cristo que vive em você. Você não escolhe o que faz, é Cristo que escolhe o que você vai fazer. Então aprenda, mergulha com Deus, aprenda qual é o seu lugar. Aprenda tanto que você não vai falar o que você veio buscar, você veio trazer. E o que é que você trouxe hoje? Para que realmente você leve sim, como exemplo de viver Cristo, como exemplo de trabalhar na obra de Cristo, como exemplo de servo de Cristo. Por que Jesus disse para Maria que ela escolheu a melhor e Marta não? Porque vai chegar um momento que as coisas dessa vida vai passar, e o que vai nos sustentar é relacionamento com Cristo, é vida com Cristo. É devocional com Cristo que nos faz conhecermos a Deus, de não ficarmos espinhados quando alguém prega certas palavras. Se você está dentro do âmbito, então porque você deve, mas se você não está, aquilo não serve. Como aquela tempestade, aquela marola que vai passar, você não está enquadrado dentro disto. Acessamos mais profundidade com o Senhor quando temos a vida de oração. É fundamental ter uma vida de oração, meditação na palavra de Deus. Isto nos permite acesso em ouvir a voz de Deus e compreender melhor a sua verdade, para nos guiar. Como diz o Salmo 42:1, como a coça anseia por as águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Será que nós temos esse desejo que o salmista teve? Na alma, de ansiar mesmo por Deus, por seu relacionamento, para abrir mão daquilo que eu penso, mas pensar aquilo que Cristo pensa. Que possamos buscar essa intimidade em nosso coração,
permitindo que o Espírito Santo nos guia e nos transforme em nossa caminhada. B, uma vida de submissão ao propósito do Espírito Santo. Não é o propósito do que eu quero, não é o propósito que a minha família quer, mas é no propósito de Deus, porque Ele conhece o que você precisa, o que sua família precisa, o que teu irmão precisa, o que todos nós precisamos. Para aprofundarmos o nosso relacionamento com o Espírito Santo, é essencial abrir a nossa mente, coração e a sua orientação e permitir que Ele nos transforme. Isso envolve não apenas a oração, mas também uma prática de submissão à vontade de Deus em nossas vidas. Como está escrito em Romanos 12, 2. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conhece, submeta a palavra, a oração, para aprender isso aqui. O que é bom, o que é perfeito e o que é agradável a Deus. Cultuar é algo que agrada a Deus? Vou cultuar. Mas você sabia que muitas vezes tem gente que não sabe qual é a dinâmica do culto? Não é tanto quando você louva, se você vai ter oportunidade, mas fala muito de como você está se reunindo uns com os outros, como teu coração está ansiando, juntamente com teus irmãos, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, crescer junto, caminhar junto, ter desejo de falar de coisas de Deus junto, não considerando nem que o Guilherme, nem que o pastor Santana, nem que o pastor Maxwell, nem que o presbítero Idavo, se é melhor, não. Nós queremos estar junto, aprendendo de Deus, se aprofundando de Deus, se capacitando em Deus. Para desfrutar dessa intimidade, devemos buscar a transformação permitida que o Espírito Santo atue em nós e nos oriente em nossas vidas, em todas as áreas, em todas. Emocional, espiritual, física, em todas. É isso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A sabedoria está no Espírito Santo. A única solução verdadeira para a vida em um relacionamento profundo com o Espírito Santo é quando buscamos essa profundidade. Encontramos a sabedoria e a força que precisamos para enfrentar desafios. Em João 14,6 nos lembra: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E como é que chegamos ao Pai? Através de Jesus. Qual é o sentimento? Paulo vai dizer que nós tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Você tinha tido prazer de sentar do lado do pecador? Falar de Jesus para ele? Se você tem sentido prazer de sentar do lado do irmão, mesmo que você ainda na sua naturalidade ainda não está completo em Cristo, mesmo com às vezes vontade até mesmo de correr, porque não está ainda sã, não está curado, não está santificado, não está crente ainda como deveria. Mas você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe em você, mesmo sentando ali. Olha, a minha vontade é cair fora, mas o Senhor quer me ensinar, o Senhor quer me curar, o Senhor quer me transformar, e eu vou sentar aqui e vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer.
Não é preparar um terreno de uma forma ao seu tempo, mas é que tem que haver esse sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus se humilhou à forma de homem e se entregou. Aí quando Deus vê essas coisas em nós, e aí em Cristo nós seremos o quê? Exaltado. Quando Cristo é exaltado, nós nos sentimos exaltados por Ele. Será que a tua vida tem glorificado, tem exaltado Cristo? Será que alguém tem olhado para você e através das renúncias que você tem feito, através desse amor que você tem por Cristo, você tem abrido mão de tudo quanto muitas vezes você pensa, ou quer fazer, ou quer reagir, ou quer dizer, e você se submete e alguém fala de uma maneira, realmente Cristo vive nele, realmente Cristo vive nela, realmente o Senhor existe. É essencial e importância considerarmos que Jesus temos a chave para um relacionamento transformador e que nos leva a novas profundezas em nossa jornada espiritual e abre portas para uma jornada de vida. Sinto-nos desafiados a buscar esta oportunidade que Ele está nos dando agora, falando em nossos corações. Ela é a chave que precisamos em nossa vida. Aproveite quando o Senhor colocar no coração do pastor temas como esse, ou palavras como Deus sempre tem usado. Nós temos um pastor que, graças ao nome do Senhor, louvado ao nome de Jesus, que ele tem tido um coração que tem se despertado e também se inclinado ao Senhor, e a nossa oração deve ser que continue assim, para que o nome do Senhor seja realmente glorificado na vida dele, e nós estaremos sim, com o intento de saber que estamos andando no caminho certo, porque a mensagem do reino está sendo inserida em nós. Não é a mensagem do homem, mas a mensagem do reino. Nós não precisamos de homens que são aplaudidos, que são aqueles que devem ser vistos, mas precisamos entender e ver Cristo brilhando na face de cada um de nós, para que entendamos que estamos no lugar certo, na direção certa. Conclusão: em um mundo onde a incerteza e o caos são constantes, um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo é vital para a nossa sobrevivência. Não podemos permitir viver na superficialidade. Essa conexão íntima que nós fortalece e nos orienta nos momentos de tempestade. Quando nós abrimos para um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, encontramos a coragem e a clareza necessárias para enfrentar os desafios diários. Porque senão a gente vai ficar que nem os discípulos. É correto? É. Mas Jesus esperava deles a mesma atitude que eles viram Jesus ter. Nós não podemos ficar, que homem é esse, que o vento e o mar lhe obedecem? Porque esse homem está esperando de mim e de você, que tomamos atitude como essa no meio da tempestade. Porque como a própria conclusão está dizendo, nós devemos tirar lições. Qual é a lição que nós aprendemos na tempestade? Não é de só ver o livramento, é de saber que aquele que nos livra anda com nós, respira com nós, fala com nós, nos dá autoridade e nos capacita para também no meio da tempestade ser a voz movida por Ele.
Você é a voz de Deus no meio da tempestade. Você não é para olhar para a tempestade e ficar de boca aberta, parado, esperando que ela venha e destrua teu barco. Você tem a palavra da autoridade. Não vem com seus traumas, com as suas mazelas. Porque só quem olha para si fica se sentindo coitadinho, minúsculo, é quem não tem intimidade com Deus. Quem não tem relacionamento, profundidade com Ele. A gente vai ver texto de pessoas dentro da Bíblia que não tinha essa intimidade como deveria ter, mas colocava no teu coração o entendimento: eu vou, e se tão somente fraco mesmo, rastejando mesmo, a sociedade pode me recriminar, mas isso não vai me impedir de tocar nas orlas do seu vestido e receber o meu milagre. Isso não impede, irmão. Alguém pode vir muito bem lá de fora, todo estrupiado, todo drogado, todo alcoólatra, todo cheio de prostituição, mas o coração convicto de que quer mudar, que quer uma nova vida, e abraçar com Jesus, e Jesus abraçar com ele, e você muitas vezes está aqui bonito, todo cheio de si, e Jesus vai lá e pega esse cara, transforma ele, rasga aquela vida imunda e devolve a ele uma vida santificada, e você fica assim: o quê? Como é isso? Experimenta se entregar a ele. Rasga de todo eu, do eu posso, do que eu faço, eu sou possível, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se entrega a Jesus. Mas que continua olhando para um espelho, vai ficar que nem muita gente, a qual a sociedade espera. Ficar batendo tabuleta e dizendo: aqui vai um leproso, aqui vai um coitado. Para encerrar, a gente tem que dar testemunho daquilo que é verídico. Sim ou não? Sim ou não? Sabe o que mais me inflamava? Quando eu ainda tendo as minhas primeiras experiências com Deus, é quando eu olhava para um grupo de obreiros da nossa igreja. E olha que nós tínhamos um grupo de jovens que nós gostávamos um do outro, e gostava de viver um com o outro. Mas eu nunca cheguei a parar e falar assim: olha, eu não vou andar mais com você, nem com aquele, nem com você, porque vocês não têm o que eu quero. Nunca. Mas identifiquei aqueles que queria e já tinha na sua vida uma intimidade com Deus. E diagnostiquei isso. E o pastor está aqui, ele sabe disso. Eu acompanhei o pastor quando montava na sua mobilete, na sua bicicleta. O pastor teve várias fases. Experimentar a vida com Deus. Andar de pé. E a gente chegava ali e podia ver que o culto sempre era prazeroso, gostoso. Porque a gente sabia muito bem o que aqueles homens queriam. Hoje a gente adula a gente para ir pregar, às vezes na congregação. Mas naquela época, a gente ficava correndo atrás de quem chamava. Às vezes a gente nem chamado não era, quando chegava estava lá no banco sentado, nem que não pregasse, nem que não tinha oportunidade para falar um versículo, mas sempre tinha. Mas a gente estava lá. Às vezes eu me pego lá em casa e fico assim, ó, vendo como o mundo mudou. As coisas se tornou mais fácil. Tem carro para lá, tem carro para cá, tem Uber, tem moto, tem não sei o quê. Mas as pessoas dizem que o evangelho mudou. Não foi o evangelho que mudou, nós que mudamos. A palavra está dizendo que nós devemos transformar nossa mente.
Mas tem muita gente com a mente arcaica, com a mente presa. E se a gente não tomar cuidado, nós estamos como nem os escribas e os fariseus, dizendo que deve amar, dizendo que tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que ajudar os órfãos, tem que ajudar as mulheres que não têm marido, tem que fazer isso, mas não faz. É o famoso hipócrita. Tem tudo. Se eu tivesse um carro, eu ia lá. Tenho carro e nem cria desejo para ir. Cuidado. Transforme a tua mente hoje. Renove ela hoje. Experimente conforme a boa, agradável vontade de Deus na sua vida. Porque todos somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somos filhos de Deus, destacando que essa filiação divina se manifesta em um compromisso ativo e próximo com o Espírito Santo. Além disso, Gálatas 5, 22, 23 apresenta o fruto do Espírito, que eu disse aqui: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Com evidência dessa profunda transformação, ao deixarmos o Espírito Santo moldar nossas vidas, somos chamados a refletir essas qualidades em todas as áreas, aspectos, positivamente. Nossas comunidades, relações, portanto, a nós entregarmos a liderança do Espírito Santo, não estamos apenas buscando uma experiência espiritual passageira, mas abraçando uma jornada de transformação, que nos capacita a viver uma forma autêntica, significativa. Que passamos nos comprometer, cultivar essa relação, conhecendo que através dela encontramos uma verdadeira essência de que somos um propósito que Deus tem para cada um de nós. Seja desafiado a buscar um relacionamento nas profundezas do amor do Senhor. Seja desafiado, irmão. Abre mão aí dessa superficialidade, se mergulhe mesmo. Deixa para trás tudo aquilo que muitas vezes fala: não vai, porque ele não vai te ouvir. Deixa disso. Se não aconteceu, é porque você está se agarrando a coisas desse sistema, desse mundo. Permite-se ouvir a voz do Espírito Santo. Será que essa pessoa que está desencorajando você a buscar Deus, ela está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus? Cuidado. Porque houve momentos que homens que andaram com Deus desafiaram a outros a parar na caminhada. Você acha que o profeta que mentiu para o profeta novo, ele não era profeta? Era, mas o problema é quando nós vivemos na superficialidade, deixamos de andar na profundeza, aí paramos de respeitar Deus, paramos de cumprir com a vontade de Deus, paramos de fazer esse que é um essencial, temer a Deus. Aí que é problema, e começa a mentir no nome dele, e não sabe que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é sepultura na certa. Eu xingar o pastor Santana, ainda tem remédio que eu posso chegar lá e pedir perdão a Deus e pedir perdão a ele, mas blasfemar do Espírito Santo de Deus, cuidado, meu filho. Tem muita gente morrendo, tem muita gente que já está como o apóstolo Paulo, já está fedendo. Para a sua meditação, você está disposto a viver mais de Deus? Está? Espero que sim. Dentre as tempestades que você já viveu, quais foram as experiências que elas produziram em você? Estou falando de receber nada que só serve para essa vida, não. Coisas que você recebeu que serve para viver relacionamento com Deus e com teus irmãos. O
o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Se você crê nisso, levante as tuas mãos para o céu assim, fique de pé, permita que o Espírito Santo de Deus, querido, nesta noite, contempla a sua vida. Jesus está escrevendo uma nova história para você. Ele quer que você mergulhe hoje, mas não é mergulhar somente, querido, para tomar um banho, mas é para ter uma intimidade com Ele. Quando você voltar transformado, cheio, que a pessoa olhar para você, veja teu semblante como foi o de Moisés, quando desceu daquele monte. Ninguém suportava olhar no semblante dele, porque o seu rosto brilhava. Deus quer brilhar no seu semblante nesta noite. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida nesta noite. Permita que a presença de Deus traz uma coisa tão profunda, te impacta de uma coisa tão profunda dele, que você vai dizer: eu não quero sair mais da presença dele. Não importa qual é a luta, não importa qual é a palavra, não importa o que eu estou passando, Jesus é suficiente na minha vida. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas